pessoal, sou Juliana Vasconcelos e eu, Eliane Elisa, e estamos aqui hoje com vocês para mais um programa Conectados com a Escola. E na programação de hoje teremos o Conectando Talentos, Conectados com a Comunidade e Conectados com a Cultura. E no Conectando Talentos de hoje, vamos conhecer o prazer em escrever com o professor e escritor Lucas Ferreira, que nos apresentará o seu trabalho desenvolvido com os alunos envolvendo literatura e história. Conheceremos também o talento musical do professor Leandro Reis de Melo. Eu sou o professor Lucas Ferreira, eu sou professor de Ciências Humanas na área de História e Geografia e também sou escritor. E o nosso bate-papo hoje aqui é justamente sobre literatura, sobre o trabalho de escrever. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer para vocês que escrever é um prazer. Escrever não é uma tarefa, não é um trabalho. Escrever é um hobby, é um prazer, é uma satisfação, sempre uma alegria. Durante as minhas aulas, como professor, eu desenvolvo também um projeto de literatura, que é um projeto chamado Jovens Escritores. Vira e mexe eu estou fazendo com meus alunos, inclusive agora, nesse momento de distanciamento social, estou desenvolvendo também com eles nesse período. Esse trabalho, geralmente, ele termina com esse livro aqui, ó, ou com um livro desse modelo. Então aqui tem o trabalho dos alunos, tem também aqui uma foto com o título e o trabalho de cada aluno quando faz essa atividade, ok? Bom, essa parte é a parte que eu trabalho a literatura dentro da sala de aula de forma mais direta. Bom, ser escritor, para mim, é algo que foi acontecendo durante a minha vida. Eu nunca imaginei, a partir de agora eu vou ser um escritor. Até porque ser escritor não é primeiramente um trabalho. Como eu tinha dito, é uma satisfação, é uma alegria, é um prazer, é um hobby, é uma coisa que a gente gosta de fazer dentro da gente. Minha primeira estreia como escritor, digamos, mais profissional, foi nessa primeira coletânea. Numa editora lá do Rio de Janeiro, chamada Câmara Brasileira de Jovens Escritores, fez esse livro com a coletânea de poemas. Eu estou aqui nesse livrinho. No final do ano, eles lançaram um livro de contos, de pequenas histórias, e premiaram os 100 melhores contos da época, e eu também tive o prazer e a honra de participar. Esse livro aqui, ó, tem tempo de tudo. Bom, depois, a partir daí, eu já escrevia desde a adolescência, sempre escrevi, sempre gostei de elaborar textos, e eu comecei a fazer um trabalho um pouco mais profissional depois de professor mesmo, dentro da sala de aula. Aconteceu, o primeiro impulso para publicar o primeiro livro, aconteceu dentro da sala de ensino médio, quando um belo dia eu quis aproximar um personagem histórico, que no caso foi o Tiradentes, líder da Conjuração Mineira, quis que meus alunos se aproximassem da figura humana do Tiradentes. Como assim? Eu pedi que eles se dividissem em grupos e fizessem uma entrevista ao Tiradentes. Bom, ficaram assim, mas como nós vamos entrevistar uma pessoa que não está mais entre nós, que já morreu? Claro, gente, vocês vão exercer o poder da imaginação. Fizeram. A partir daí eu percebi que eles tinham uma certa dificuldade de aproximar personagens históricos do cotidiano, da vida, como se fosse uma pessoa muito diferente da gente, e não é. A partir daí, dessa entrevista, eu comecei a publicar, fazer alguns pequenos textos e trabalhar com eles na sala de aula. Eu percebi depois que isso daria um livro, seria interessante esse trabalho. E aí eu fui criando outros textos, fui fazendo um trabalho um pouco mais profissional e surgiu o meu primeiro livro publicado. Lembrando que o meu primeiro livro publicado não é o meu primeiro livro escrito. Eu já tinha outros textos escritos que eu publiquei posteriormente, mas eu achei por bem publicar este primeiro. Esse primeiro livro é esse aqui, ó, Crônicas Históricas. Esse trabalho foi um trabalho muito prazeroso. Essa capa é de um fotógrafo aqui de Divinópolis, o Bruno Saldanha, que gentilmente me cedeu essa capa e a quem eu agradeço muito. E esse primeiro livro saiu pela Câmara Brasileira de Jovens Escritores. Eu gostaria de lembrar também que todas as escolas da Prefeitura de Divinópolis têm esse livro. Quando a cidade completou 100 anos, foi feito um projeto dentro do Minha Cidade Lê para adquirir livros de escritores aqui da cidade. Eu fui um dos contemplados, então todas as escolas, pode procurar aí na sua escola, tem o livro do professor Lucas, ok? Esse livro,
ele faz um relato histórico, ficcional da história do Brasil desde a chegada dos colonizadores, do Pedro Álvares Cabral, até o início da nova república. Foi onde eu terminei esse trabalho. Então você começa aqui, primeiramente, com o texto sobre o Pedro Álvares Cabral. Qual foi o objetivo desse livro? Ah, você é professor de história, obviamente você escreveu um livro de história. Não. Esse livro não é de história, esse livro é de ficção. São crônicas, são contos, são pequenas histórias sobre personagens da história do Brasil, aí sim, personagens reais, alguns muito famosos, como Cabral, Tiradentes, o Aleijadinho, outros nem tão famosos, como alguns escravos que conseguiram fugir, conseguiram morar nos seus quilombos, pessoas comuns, mas que são todas pessoas reais. Então, a partir dessa primeira ideia lá na sala de aula, eu fui produzindo esses textos. E aqui tem um conto sobre um determinado momento de cada um dessas pessoas. Um momento específico da vida do Cabral, da vida dos outros personagens históricos. E a partir daquele momento, do momento histórico conhecido, eu criei um pequeno texto sobre cada um. Então, é uma viagem ficcional pela história do Brasil, mas feita com personagens reais. É um livro que eu gostei muito de fazer. Algumas pessoas da área de história, principalmente, falaram, mas o livro tem uma certa visão romântica da história. Gente, é porque o livro não é de história. O livro trata o personagem, independente da sua ideologia, independente da sua participação na história do Brasil. É um livro que conta a história do lado humano. O personagem histórico sente medo, sente dor, sente vergonha, sente coragem também. Bom, esse, tal como eu disse para vocês, foi meu primeiro livro publicado, porém não foi o primeiro livro escrito. Eu tinha vários pequenos contos, pequenas histórias, que depois foram reunidas na segunda publicação. Esse livro aqui, ó. Detalhes de uma Vida Inteira. Esse livro, inclusive, ele foi publicado, acho que não vai dar para ver aqui direitinho, ele foi publicado pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia de Minas Gerais. Esse livro, ele se chama Detalhes, mas de uma Vida Inteira. São histórias pequenas, coisas do cotidiano que acontecem com todas as pessoas ao longo da vida. Ele começa, então, com a pequena história de uma criança, depois ele começa a contar histórias da juventude, da adolescência, da vida adulta e depois da vida na última fase da vida, na fase que a gente chama de melhor idade. Esse livro, então, ele passa esses pequenos detalhes, desde a infância até o final de nossas vidas, Esse livro ele traz pequenos dramas, pequenas surpresas, ele traz pequenas vitórias, grandes conquistas, mas coisas pequenas, nada muito grandioso. Até porque, gente, a vida da gente não é feita só de grandes coisas. Nossas vidas não são apenas nascimentos, casamentos, formaturas. Nossas vidas são pequenos detalhes, são alguns olhares. Nossas vidas são detalhes que a gente percebe no dia a dia, coisas bem simples, um pequeno abraço, um gesto de carinho. Esses detalhes, eles compõem toda uma vida. Então, esse livro é um livro de contos, de crônicas, com várias histórias. Aí eu gostaria de mencionar que a capa foi feita por um aluno meu do ensino médio, certo? Lá da Escola Ilídio, e ficou muito legal a capa que ele fez para mim. Esse livro, então, é um livro para você ler, reler, voltar. Não é aquele livro que você leu, terminou, acabou a história, guardei, emprestei para alguém. Não, é um livro para você guardar, para você ler, para você reler, rever, ok? Vamos lá? Tem mais. Esse livro aqui, ó, é um livro de poemas. Ele já está na 3ª edição, a capa e a parte gráfica dele está bem diferente. É um livro que eu escrevi e eu achei esse livro assim meio ousado. Por quê? Porque esse livro, ele fala sobre mãe. Ora, como uma pessoa que não é mulher, não é mãe, não teve a experiência da paternidade, pode escrever sobre isso. É justamente essa ideia. Esse livro, ele é indicado para você comprar para sua mãe, para você presentear a mãe ou aquela pessoa que fez o papel da mãe na sua vida. E esse livro fala justamente das palavras que as mães sempre falam para os filhos e também das expectativas que elas têm. Como você sabe disso? Eu observei. Eu observo as mães. Eu observo sala de professores, eu observo pessoas, eu lembro também, obviamente, da minha mãe. Então aqui você começa a espera, desde quando a mãe está esperando o seu filho, quando ele vem, quando ele dá o primeiro passo, quando ele dá o primeiro sorriso, quando ele consegue chegar na escola, quando ele se vai, quando ele está namorando, ele ou ela, certo?
E aí esse livro é um livro para as mães refletirem, para as mães pensarem um pouquinho e para as mães se sentirem também claramente homenageadas, correto? Esse livro é o meu terceiro livro. Esse livro, ele já estava escrito há muito mais tempo do que os anteriores. Como eu havia dito para vocês, eu já escrevi há muito tempo. Esse livro, então, textos deles são bem mais antigos. A Casa da Esquina é o meu primeiro romance. Esse livro conta a história, não vou contar muito porque senão a gente dá spoiler. Esse livro conta a história de um homem que mudou-se para a capital da sua cidade, do seu estado, aliás, mudou-se para a capital e lá um belo dia ele teve a trabalho voltar para a sua cidade natal. No momento em que ele volta para a cidade natal, que ele chega perto da rua onde ele morou, aí ele começa a relembrar a sua história. E esse livro, ele faz uma viagem no tempo, ele dá uma volta lá pelos anos 60, 70, um pouco dos anos 80, claro que tem épocas que eu não vivi, né? Não é autobiográfico, e ele vai contando as histórias da infância e fazendo uma reflexão filosófica da infância de todo mundo, da infância nesse momento, de como era a vida nesse período, né? Como era viver nos anos 60, 70, os tipos de brincadeira, os tipos de pensamento, e a partir daí ele desenvolve um livro filosófico, um livro que ajuda as pessoas a pensar um pouco. É um livro, talvez, saudosista. Para quem tem aí na casa depois dos 30, 40 anos, vai gostar muito de ler esse livro. A capa desse livro é de uma fotógrafa da minha cidade, que é né, Dores do Indaiá. A Sueli Santos, ela ricamente ilustrou esse trabalho. Opa, esse aqui não. Com fotos lá de Dores do Indaiá, que é a minha cidade e que eu escolhi como cenário para poder trabalhar com esse livro. Ok? Bom, mudando um pouquinho de rumo, eu resolvi escrever um livro infantil. Eu nunca tinha até então escrito nada para crianças. E como eu trabalho na escola, no determinado ano eu fui trabalhar com crianças e eu senti a necessidade de criar algo para elas. Então eu comecei a escrever uma história infantil que trabalhasse valores, que trabalhasse ideais, que trabalhasse ensinamentos para crianças aí dos 7, 8, 9, 10 anos. E eu comecei a criar uma história em que esses valores acontecem ali no meio dela. Bom, saiu esse livro aqui, ó, Uma Aventura no Espaço. Eu queria lembrar que os meus alunos dos sextos anos me ajudaram a construir essa história. Em que sentido? Eu fazia os textos, ia escrevendo e ia lendo para os alunos. Aí eles davam algumas dicas, né? Sempre perguntavam, e depois? O que vai acontecer depois disso? Aí eu ainda não tinha escrito a outra parte, eu sempre perguntava, o que vocês acham? Para que lado vai a história? Para que rumo? O que o personagem principal pode aprender? Ao final, saiu esse livro. Esse livro eu lancei recentemente, ia trabalhar com ele agora, o lançamento, mas aí veio a situação da pandemia e eu não pude continuar o trabalho com ele. Esse livro, além de tudo, ele tem desenhos, que são desenhos vazados, assim, que são para quem comprar poder colorir o livro. E no final ele tem, lembrando um pouco aquela saudosa série Vagalume lá do passado, ele tem atividades. Olha, quebra-cabeça, ele tem cruzadinha, tem trilha, tem uma série de coisas legais aqui. É um livro para criança, ok? E eu estou terminando, aliás, já terminei de escrever, Entre Torres e Silêncios, que é um livro que eu ainda não publiquei. Esse livro é um livro do modelo que eu gosto muito, porque são 4 grandes histórias que acontecem no século XVIII. Como professor de história, eu tenho um carinho muito grande pelo século XVIII. Talvez até gostaria de ter vivido nesse momento. Então aqui eu tenho 4 histórias do século XVIII, bem típicas. Esse livro ainda não está disponível, tá bom? Ele está indo em processo de revisão, mas está quase pronto. É isso, gente. Esses são os meus livros publicados. Não são todos os que eu escrevi. E eu gostaria de deixar aqui um lembrete, né? A gente tem sempre muito aluno que gosta de escrever, que gosta de contar as histórias. Pessoal, escreva. Não deixe de escrever, não. Registre o livro, o texto. É sempre aquela boa companhia, principalmente quando a gente não tem muita disposição, a gente não tem muita vontade de conversar com as pessoas. Escreva com o papel. Escreva no papel. Abra-se com o papel. Escrever é muito bom. A gente viaja, a gente cria lugares, a gente cria pessoas. E ler é muito importante, tá, pessoal? Quem não escreve, quem não lê,
não escreve bem. Então, abra-se a leitura, leia todos os dias, pelo menos 15 minutos por dia, faça o exercício da leitura, mas leia, obviamente, aquilo que você gosta de ler. Porque ler uma coisa que a gente não gosta, realmente fica muito chato e muito cansativo. Procure aquilo que você gosta, mas não deixe de ler. E escreva, comece a escrever, procure as pessoas para ajudar você a publicar um dia. Quem sabe você também não vira um grande escritor daqui a uns anos, ok? Bom, meninos, estamos terminando por hoje. Foi um prazer muito grande de estar aqui com vocês, mostrando o meu trabalho, mostrando a minha literatura. Os meus livros estão disponíveis para quem quiser dar uma olhadinha no site Clube de Autores. Você procura lá, Lucas Ferreira, Clube de Autores, você vai encontrar os meus livros lá, tá bom? Um grande abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado de conhecer esse trabalho, espero que vocês também se sintam motivados a um dia escrever sobre você, sobre o que você pensa, sobre o mundo, sobre as coisas. Escreva, tá? E um dia você pode ser escritor também, certo? Não é tão difícil assim como você pode estar pensando, ok? Grande abraço, gente, a gente se encontra por aí. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor de História. Atualmente eu estou como diretor da Escola Benjamin Constant, lá na comunidade rural de Buritis. E a convite do pessoal da secretaria, eu vim aqui apresentar para vocês um pouco da minha relação, da minha história com a música. Eu, desde muito pequeno, desde, sei lá, meus 8, 10 anos, eu já toco violão e eu já comecei a arranhar os primeiros acordes e gostava muito naquela época de ouvir principalmente rock and roll. Então eu ouvia muito Pink Floyd, eu tocava Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Led Zeppelin. Eu ouvia muitas bandas de rock, como todo adolescente, né, que começa nessa trajetória, Nirvana e tudo mais. E eu fui crescendo, fui aprendendo, né, fui me aprimorando um pouco, nunca virei músico profissional, apesar de já ter tocado algumas vezes na noite, né, eu sou de Belo Horizonte, então lá é muito comum, né, os barzinhos, né, e a vida noturna, então eu tocava, já cheguei a tocar quando eu estava formando na faculdade. E nesse meio de caminho, eu fui me aprimorando, fui tomando gosto, e eu conheci, nesse meio tempo, a poesia de Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, para quem não conhece, é um poeta espetacular, um músico excelente, que permeou toda a nossa música brasileira desde a década de 40, né? Se a gente pegar aí nos anos 50, no final dos anos 50, com a canção Chega de Saudade, Vinícius estourou junto com Tom Jobim e João Gilberto e fizeram uma parceria fantástica que perdura até hoje, né? Nos nossos ouvidos, né? Lançando aí a Bossa Nova. E no final já da carreira de Vinícius, ele conheceu o Toquinho, que foi um dos seus grandes parceiros musicais e com quem ele viveu até o fim da vida como parceiro. E no meio do caminho da minha trajetória aprendendo a tocar violão, eu conheci a poesia de Vinícius de Moraes e me apaixonei pela parceria dele com o Toquinho. E muitas canções deles me marcaram de uma maneira muito profunda. E uma delas, que é a que eu vou apresentar para vocês, se chama O Caderno, que posteriormente passou a ter tudo a ver comigo. Desde essa época eu já gostava muito da música, era uma canção, né, é uma canção que eu sou apaixonado com ela, e é uma música que foi gravada pelo Toquinho, não é parceria com o Vinícius, mas o Toquinho bebeu dessa fonte. É uma música gravada por ele num álbum chamado Casa de Brinquedos, de 1983. É um álbum que ele lançou em parceria com um outro companheiro chamado Mutinho. E essa música, O Caderno, quem gravou pela primeira vez foi o Chico Buarque de Holanda, que é um outro titã da música brasileira, né? É um grande nome que merece ser reverenciado. E essa canção passou a ter tudo a ver comigo por dois motivos. Primeiro, porque eu cresci e nunca abandonei o violão e me tornei professor, né? E O Caderno é uma canção que conta a trajetória de uma
de um caderno, como se fosse o caderno cantando a canção para uma menininha. E é uma música belíssima. E posteriormente também, além de ter me tornado professor, eu me tornei pai de 2 meninas maravilhosas. Uma chama Amália, hoje tem 7 anos, vai fazer 8. A outra se chama Lúcia, que faz anos agora, 3 anos agora, neste fim de semana. E por ser pai de 2 meninas, vocês vão ver na canção, quem não conhece, é uma música que se encaixa perfeitamente na minha vida ao longo de toda essa minha trajetória. Eu queria dividir esse momento com vocês, tá? A canção se chama O Caderno, do Toquinho. Sou eu quem vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, 2 nuvens no céu e o sol a sorrir no papel. Sou eu quem vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais você vai ver. Serei sempre seu confidente fiel, se o seu pranto molhar meu papel. Sou eu quem vou ser seu amigo, vou te dar abrigo se você quiser. Quando surgirem os teus primeiros raios de mulher, a vida se abrirá num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel. O que está escrito em mim comigo ficará guardado se te dá prazer. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você um favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. É isso, pessoal. Obrigado. Um grande beijo. Até logo. Teremos agora o Conectados com a Comunidade e vamos conhecer as dicas e as orientações do engenheiro ambiental Hugo Reis sobre a coleta seletiva. Você sabia que em nosso município temos a coleta seletiva? Nos próximos programas traremos informações sobre a rota que o caminhão faz para a coleta seletiva em nosso município. Fique de olho! E teremos também o projeto Mãos Limpas, desenvolvido pela Secretaria de Assistência Social de Divinópolis. Olá, meu nome é Hugo Reis, eu sou engenheiro ambiental e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a coleta seletiva. É isso mesmo, sobre a geração de resíduo sólido e também do lixo. Que tal nós entendermos melhor essa ideia de coleta seletiva e praticarmos juntos? Saiba que a gente pode colocar isso
em prática dentro de nossas próprias casas e depende somente da gente. Hoje eu estou aqui, nesse lugar aqui bacana, num sítio, e estou sentindo esse ventinho gostoso aqui que o meio ambiente proporciona pra gente, porque aqui é um lugar, olha o barulho dos pássaros, né, cantando, e isso é muito bom, a gente consegue admirar um pouco a natureza, contemplar o meio ambiente, que é uma coisa muito boa. Então, vamos dar início aqui na compreensão sobre coleta seletiva. Você sabia que somente 3% dos resíduos gerados aqui no Brasil são reciclados? É muito pouco, não é mesmo? Poderíamos reciclar mais. Isso depende só da gente. E você sabia também que a vida útil dos aterros sanitários, né? Para onde vai o nosso lixo? Ela depende da geração desse resíduo. Ou seja, se nós, como seres humanos, começarmos a adquirir boas práticas e diminuir a geração desse lixo, esses resíduos no aterro vão diminuir também lá no aterro sanitário, proporcionando uma maior vida útil para esse aterro sanitário. A coleta seletiva, então, ela se consiste na separação do resíduo, em reciclar, né, e descartar aquilo que não é reciclado. Que tal praticarmos essa ideia de coleta seletiva dentro das nossas próprias casas? Então, é um processo realmente de separação do que é reciclado e descarte daquilo que não é reciclado. É isso mesmo, é muito simples, pessoal. Em geral, o que são descartáveis assim são resíduos molhados, né? E o que são reciclados são resíduos secos. Esses resíduos são gerados por nós, na nossa sociedade e também pelas empresas. Inicialmente, então, para a gente facilitar as coisas e começarmos já a colocar em prática hoje mesmo dentro de nossas casas, nós podemos começar separando aquele resíduo, né, e o lixo do seco e do molhado, tá bom? Todo aquele resíduo que for seco, ele pode ser reciclado. Basicamente é isso, assim, de forma assim geral, né? Todo resíduo seco ele pode ser reciclado e aquele resíduo molhado ele é descartado, né, de forma adequada. E assim, gente, é muito importante a gente poder adotar essa coleta seletiva dentro da nossa própria casa, principalmente separando aí o seco do molhado, porque é uma coisa muito simples e contribui muito com o meio ambiente, sabe? A gente consegue beneficiar aí os catadores de resíduos sólidos que vivem muitas vezes desse trabalho, né? Eles têm a função de recolher esse resíduo, né? Os catadores, eles recolhem esses resíduos na cidade e eles vendem esses resíduos, beneficiam, né, com aquela condição ali financeira, vendendo o resíduo, e a empresa ela vai fazer um processamento no resíduo sólido e vai reciclar esse resíduo. E aquilo que for molhado, que a gente não puder reciclar, não é mesmo? Nós vamos mandar, a ele sim a gente vai mandar lá para o aterro sanitário da nossa cidade. E olha que importante, pessoal, quando a gente consegue separar o resíduo seco do molhado, nós estamos ajudando o meio ambiente e contribuindo também para aqueles catadores que precisam desse resíduo para vender e ter uma renda financeira. É isso mesmo, quando você faz a reciclagem, você está contribuindo e ajudando também outras pessoas, além de ajudar o meio ambiente, né? Os catadores, eles vivem disso. Eles vivem recolhendo esses resíduos nas ruas e o papel deles é muito importante, pessoal. Os catadores é uma peça-chave, né? São pessoas ali que contribuem muito com o meio ambiente, porque eles realmente retiram aquilo ali, vendem e eles reciclam esses materiais e fazem outros produtos, né? A função da reciclagem é essa, de realmente transformar um produto que naquela ocasião ali já perdeu a sua utilidade em um produto novo, não é mesmo? E aquele lixo que é descartável, a gente manda ali para o aterro sanitário ou ali para aquele local ali que o município decidiu descartar aquele lixo, não é mesmo? Dessa forma, nós vamos conseguir contribuir imensamente para o meio ambiente. Nós vamos conseguir diminuir a geração desse lixo, né? A geração do descarte desse lixo. E aí sim, a gente vai contribuir muito valor para o meio ambiente e também para os catadores.
E o mais importante, essa atitude só depende da gente, né? Depende da gente querer fazer acontecer. E essa atitude, pessoal, ela começa sempre de dentro para fora. É isso mesmo. Então, nós podemos hoje mesmo chegar em nossas casas, né? Ou se você já está na sua casa, colocar 2 lixos, né? Vamos falar assim, o lixo seco e o lixo molhado. E a partir daí, você começa a separar. Então, Hugo, o que são esses resíduos, esse lixo seco? O lixo seco, basicamente, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, tá bom? Latas de refrigerante, por exemplo, garrafas PETs, copos descartáveis, por exemplo, recipientes de vidro, né? Caixas de papelão, são assim, jornais, revistas, tudo que é seco, tá bom, pessoal? Folhas de papel, então tudo aquilo que é seco é um resíduo seco. E o úmido, o que é, Hugo? Restos de alimento, por exemplo, cascas de fruta, toco de cigarro, né, que é aquilo que você não pode aproveitar. Fitas, são papel higiênico também, pó de café, que é aquilo que você gera na cozinha da sua casa. Resíduos de jardinagem e muitos outros resíduos que são os chamados resíduos úmidos, né, o lixo úmido. Esses têm que ser descartados de forma adequada, tá bom? Então aqui eu acabei dando para vocês aí alguns exemplos, pequenos exemplos de resíduos secos e resíduos úmidos, para que você possa identificar isso lá na sua casa, na sua residência e começar a fazer essa separação agora, né? Você vai contribuir para o meio ambiente e para uma vida mais sustentável. E a reciclagem, ela proporciona vários benefícios para você e também para a sociedade. Esta ação, então, de reciclar, ela diminui a quantidade de lixo e resíduo que são destinados para os aterros sanitários, prolongando aí uma maior vida útil desses aterros sanitários. Em algumas cidades, infelizmente, ainda utilizam o lixão, mas aí prolonga também essa vida útil do lixão. Reduz também a extração dos recursos naturais, reduz a contaminação ambiental, promove aí a geração de emprego e renda para os comercializadores de resíduo, que são os catadores. Diminui também a geração das limpezas urbanas, tá bom? Previne enchentes, diminui os desperdícios e possibilita a reciclagem de materiais, diminuindo os custos de produção industrial com o aproveitamento de resíduos que são reciclados pelas indústrias. Simplesmente porque elas precisam de adquirir o hábito, realmente o hábito de fazer isso nas suas casas, né? Comece agora e você irá adquirir esse hábito rapidamente. Adote essa medida na sua casa, que você vai ver o quão é fácil e quão é tranquilo de fazer, sabe? Muitas pessoas acham também que é trabalhoso fazer essa reciclagem. Hugo, é trabalhoso eu ter que ficar separando o lixo ali do que é seco, do que é molhado, né? E não é mesmo, não é, pessoal, não é trabalhoso não, tá bom? Não é trabalhoso de forma alguma, é muito tranquilo e é muito fácil. E eu te convido também a uma questão que é muito importante. Sempre que você for colocar o seu lixo na rua, colocar o seu lixo ali para poder ser recolhido, né, ali pelo município, coloque o lixo na hora certa. O que quer dizer a hora certa? É a hora que o lixeiro geralmente passa para recolher aquele lixo, né? Que tal a gente começar a adotar essa medida, né, de colocar o lixo ali na rua na hora certa? Se colocamos, por exemplo, de manhã, né, e o lixeiro vai pegar somente à noite, pode ser que algum animal ali, seja um cachorro, seja qualquer animal, encontre aquele lixo, né, principalmente quando é restos de comida, e comece a revirar aquele lixo, né, espalhando toda aquela comida ali, aquele lixo no chão, né? Se nós colocarmos o lixo na hora certa, ali faltando 30, 40 minutos para o lixeiro recolher, né, para aquele profissional da limpeza ali recolher, o risco disso acontecer, né, de espalhar o lixo ali pela rua, é bem menor, né? E nós sabemos que quando o lixo ele cai ali na rua, se caso houver alguma chuva, ele pode ser carreado ali para os bueiros, né, entupir os bueiros e provocar aí uma série de questões aí
né, de entupimento, de alagamento das ruas. Né? Então vamos adotar essa medida que é muito fácil, pessoal. Colocar o lixo na hora certa na rua. Né? Você sabe aí, se você não sabe, procure saber quais são os dias que os lixeiros, que os garis, eles passam ali na rua da sua casa, tá bom? E aí você começa a observar quais são aqueles horários que ele passa ali. Ah, Hugo, mas eu não sei os horários corretos. Procure saber ali com a sua vizinhança. E a partir daí, você começa a colocar aquele lixo na rua no horário mais próximo que ele vai ser recolhido. Dessa forma, você contribui também com a limpeza urbana. Você contribui com o meio ambiente, né, evitando com que esse lixo seja ali por descuido ou às vezes até acidentalmente, ele é aberto ali por um animal, né, igual eu acabei de falar. Então, vamos começar a adotar essa medida, colocar o lixo nas ruas também na hora certa, próximo à hora que o lixeiro ali, que aquele profissional for passar para recolher aquele lixo, ok? Espero que vocês adotem essas medidas na casa de vocês, que é muito fácil e eu te garanto que vai fazer muito bem para você e também para o meio ambiente. Essa iniciativa surgiu de uma ideia nossa na Secretaria de Assistência Social, onde a gente viu a necessidade de disponibilizar pontos para higienização das mãos das pessoas que estão na rua, sejam eles moradores de rua ou transeuntes que estão no seu dia a dia. E a gente viu essa necessidade, entrou em contato com a Copasa, propusemos a iniciativa, a Copasa achou interessante o projeto, de imediato se dispôs a atuar parceira da gente, e a gente está implementando hoje, foi implantado na verdade ontem. Hoje nós estamos estreando a primeira estrutura de higienização de mãos do projeto Mãos Limpas, que é o nome que nós demos ao projeto dentro da Secretaria. Inclusive esse projeto faz parte da nossa proposta de plano de ação para enfrentamento da Covid-19, que com ele a gente vai viabilizar que as pessoas possam higienizar as mãos, né, conforme a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Bom, esse projeto Mãos Limpas teve a primeira instalação aqui na Praça do Santuário, né? Mas compõe 8 locais já definidos, com possibilidade de a gente ampliar esses locais. Os locais serão Praça do Santuário, que já está instalada, Praça da Catedral, teremos na Praça Candidez, na entrada da Ponte do Niterói, teremos uma estrutura dessa na Praça do Afonso Pena, frente à Igreja São Sebastião. Também foram definidos mais 4 locais na área central. Esquina da Avenida 1º de Junho com o João Notini, próximo ao Hospital São Judas. Esquina da Rua São Paulo com o 1º de Junho, ali na esquina da Câmara, abaixo da Câmara de Vereadores. Também na Rua São Paulo, esquina com Getúlio Vargas, próximo ao Pronto-Socorro Regional. E na Antônio Lima de Moraes com Goiás. São locais de muita concentração de pessoas, muito trânsito diário de pessoas. E esses são os primeiros locais definidos, mas a gente tem a intenção de ampliar esses locais para dar acesso à população a essa água que tanto faz falta para quem está na rua. Esse projeto compõe algumas estruturas como essa, que são estruturas que vão propiciar benefícios para as pessoas. Então a gente pede que as pessoas venham utilizar, venham conhecer o projeto, venham fazer uso da estrutura que está aí, a água tratada, a água fornecida pela Copasa, mas que também nos ajudem a preservar essas estruturas, nos ajudem a conservá-las, porque quanto mais tempo elas estiverem em funcionamento, mais benefício a população vai ter. Então nos ajudem a preservar e venham conhecer o trabalho. Esse é mais um trabalho da Secretaria de Assistência Social, que apesar da pandemia não para um minuto. A gente vem fazendo diversas ações e essa é uma delas, para dar mais conforto, mais condição de higienização para a população. Com essa vida corrida e tantos afazeres,
a gente precisa ficar atento à nossa postura, ao ficar em pé por muito tempo, sentados e até mesmo ao dormir. Você já sentiu aquela dorzinha na coluna? A fisioterapeuta Patrícia Tavares nos trará orientações sobre alterações posturais e como devemos evitar os desconfortos por causa da má postura. Fiquem atentos! Boa tarde, meu nome é Patrícia Tavares, sou fisioterapeuta da Clínica Sport Center, sou professora do curso de fisioterapia da UNA de Divinópolis. Quero agradecer a CEMED pelo convite de estar participando dessa capacitação para os pais e professores da Rede Municipal de Ensino. E o tema que eu trouxe é um tema que gera muitas dúvidas na população de uma forma geral e também é muito discutido no meio científico, que é a postura e as alterações posturais. Então, é muito comum que as pessoas, quando se aproximam de um fisioterapeuta, pergunte qual que é a melhor postura, Qual que é a melhor postura para se dormir, qual que é a melhor postura para se sentar, se permanecer de pé durante muito tempo. E, na realidade, essas perguntas, elas surgem porque ao longo dos anos foi se criando algumas crenças, relacionadas à coluna. Então, essas crenças, elas foram criadas a partir de alguns estudos que não são estudos que têm uma evidência forte, mas que alguns profissionais se apropriaram dessas ideias e eles acabaram passando para os pacientes e aí para a população geral. E essas dúvidas, elas foram discutidas em um artigo que foi publicado o ano passado, em julho de 2019, na JOSPET, que é uma revista internacional de fisioterapia ortopédica e esportiva. Então, esses autores que fizeram esse artigo, eles colocam alguns pontos e discutem esses pontos ao longo do artigo para que a gente pense, em que realmente tem evidência o que é posto, o que está sendo colocado. Então, uma das primeiras coisas que eles levantam é que não existe a postura correta, Então, não existe a forma correta da gente deitar. Então, se eu deito de lado, a dica é que a gente coloque um travesseiro no meio da perna, um travesseiro entre os braços, para cintura escapular. Se eu deito de decúbito dorsal, de barriga para cima, eu colocar um travesseiro debaixo dos joelhos para minimizar a carga na coluna. Então, na realidade, o que eles falam? Que essas posturas, elas não são, não fazer essas posturas não significa que você vai ter a dor, Que essas posturas, elas vão prevenir a dor. Outra questão que eles colocam é a questão de variação de postura de uma pessoa para outra. Então, em relação à coluna vertebral, a gente tem 4 curvas na coluna vertebral, sendo quando a gente olha aqui o paciente de lado, a pessoa de lado, a gente observa então uma curva em C para fora, que são a cervical e a lombar, que é chamada de lordose, e a gente tem 2 curvas para dentro, aqui, que são as cifoses, que é a torácica e a sacral. Então, a cervical, ela vem com uma função de fazer movimentos mais amplos, Então, de ter uma amplitude, um movimento maior. E a torácica e a sacral são regiões com formato para proteção dos órgãos vitais.
pulmão e coração, e aqui os órgãos reprodutores, né? A gente tem alterações dessa curva. A gente pode ter aumento nessa curva, que vai ser a hiperlordose, né? Ou lombar ou cervical. E a gente pode ter uma hipercifose, que é aquela corcunda, né? Então, essas alterações posturais, ou mesmo as retificações, tem paciente que vai ter a coluna mais retificada, eles colocam que essas alterações, elas não estão num lugar que é mais desfavorecido, né, em relação a quem tem a normalidade, né? Que quem tem essas curvas normais não significa que essas pessoas não vão ter dor. E que quem que tem alteração não significa que vai ter dor, né? Então, essas alterações posturais, elas não estão associadas não é a causa, né, das dores, tá? Uma outra questão que eles colocam é que a postura, ela vai refletir as crenças e o humor daquele paciente. Então, muitas pessoas, né, que são pessoas que são mais fechadas, mais sistemáticas, essas pessoas, elas podem assumir um maior fechamento de tronco, né, uma maior rigidez nessa torácica. E o contrário também, isso é percebido, né, de pessoas que são mais abertas, que têm mais facilidade, né, para o convívio social, para lidar com várias adversidades. Essas pessoas, elas podem, né, ter essa coluna mais flexível, né? Então, eles colocam isso nessa questão dessas posturas, que esses insights emocionais, eles podem fazer interferência na postura. E isso é importante para quando se vai avaliar a postura, porque só a avaliação postural do paciente, ela não vai falar, ela não consegue falar o porquê que o paciente tem a dor, ou qual que é a chance desse paciente desenvolver a dor, né? Para falar, né, para a gente dar um diagnóstico, um prognóstico para um paciente, para uma pessoa, é necessário, a gente pode pegar essa avaliação postural, principalmente se tem alterações mais fortes na postura, e com essas alterações associar com o exame físico, que é muscular, flexibilidade, o exame de função, e aí falar dessa capacidade, né, que o indivíduo tem, né, qual que seria esse prognóstico dele também. Então, quando se faz essa avaliação postural, é importante, então, de ressaltar isso, que só a postura, ela não consegue dizer do prognóstico desse paciente, e lembrar que insights emocionais podem estar tendo repercussão no corpo desse paciente. E quando isso é forte, né, que é muito evidente, é necessário também que os profissionais, aí o fisioterapeuta no caso, ele busque outros profissionais, um psicólogo, para ajudar nesse tratamento, se esse estado emocional ele está interferindo no posicionamento. Uma outra tópico, né, que esse artigo ele traz, é que é seguro adotar posturas mais confortáveis. Então é comum, né, as mães ou professoras falar com os alunos ou os filhos, sai dessa postura, você está numa postura horrível, sua postura está desleixada, né? Então esse artigo, ele traz isso, que essas posturas confortáveis, elas não são causas de dor, né? E que é importante, na realidade, o que ele sugere é que durante o dia a gente experimente vários tipos de postura, né? Que a gente não permaneça em uma única postura. Que essa permanência, né, no mesmo padrão, isso que
pode ser prejudicial para o corpo, não só para a coluna, mas para o corpo de uma forma geral. Eles trazem também a ideia, né, para a gente de que nem sempre uma postura que ela é confortável para uma pessoa, por exemplo, essa postura desleixada, ela vai ser confortável para outra, né? Então, esse autocrescimento, que às vezes muitas pessoas têm dificuldade de fazer, ele às vezes é uma postura confortável para um bailarino ou para um militar. Porque esses profissionais, eles usam, né? Eles têm uma demanda durante o dia grande de manutenção dessa postura. Então, eles têm capacidade para dar conta dessa demanda. E algumas posturas, que são essa postura de autocrescimento, por exemplo, a pessoa que não tem essa capacidade de manter, ela vai sentir desconfortável. Então ela vai ficar lá um tempo, mas depois ela vai para a zona dela de conforto, né? Mas essa zona de conforto, ela não está relacionada, né? Não é a causa de desenvolvimento de dor, tá? Isso é uma coisa que esse artigo ele traz. E eles incentivam muito essa experiência, né? Experimentar essas outras posturas. Uma outra questão que eles colocam é que a coluna ela é forte, né? Ela é robusta e confiável. Então, muitas pessoas que às vezes teve lesão na coluna, ou uma hérnia de disco, ou foi visto um processo degenerativo no raio-x ou na ressonância, eles começam a ter uma crença de que a coluna dele é frágil, né? Então, que ele não pode fazer um movimento, movimentos amplos, os movimentos têm que ser curtinhos, não pode pegar peso porque a coluna é frágil. E na realidade, a coluna da gente, ela é forte, né? Ela é feita, ela tem discos, ela é feita para amortecer, para aguentar movimentos amplos e aguentar também essa questão do peso, né? Do corpo. Uma outra questão em relação à coluna é que a gente tem que acreditar e reconhecer que o corpo, ele tem um processo de lesão, mas ele tem um processo também de cicatrização, de melhorar essa lesão. Então, não é porque você teve uma lesão que você tem que evitar algum movimento para o resto da vida. Então, se eu tenho uma hérnia na região lombar e quando ela, né, se está o processo agudo, eu sinto desconforto quando eu faço a flexão, não significa que eu não posso fazer a flexão para o resto da minha vida, né? Então, depois que eu saio da parte aguda, inclusive eu tenho que trabalhar os outros movimentos e a flexão também para que a coluna ela exerça a função dela, que é a função de movimento. Uma outra questão que eles colocam é a questão de permanecer sentado por 30 minutos, que isso é perigoso, né? E na realidade isso não é causa de dor. A gente tem que incentivar tanto os alunos, os pacientes, né, que a gente tem, para que eles façam o movimento. E que não no sentido que vai ser bom para o corpo inteiro, é uma forma sistêmico o movimento, é importante para o corpo. O corpo é movimento. A gente precisa que circule o líquido sinovial nas articulações para a gente ter mobilidade. A gente precisa de movimento para que a gente ative os músculos e de movimentos em várias amplitudes e várias angulações para que os músculos eles sejam acionados de forma diferente, em contrações diferentes, né? Para que o sistema, tanto muscular quanto o sistema neural, ele consiga se adaptar às demandas do dia a dia.
Então, a dica, né, de não permanecer sentado por muito tempo não é uma dica que a gente vai passar para o indivíduo e que isso vai colocar ele numa situação de que se você não permanecer sentado por muito tempo, você está livre das dores, que isso é errado, que mesmo quem possa movimentar de 30 em 30 minutos pode ter dor, né? Mas na realidade a gente tem que instigar a necessidade de movimentar como um benefício geral. E uma outra questão que o artigo traz, que é essa que eu até falei no começo, é que não existe um tamanho para todos, né? Para cada pessoa vai ter uma forma ideal para que ela se movimente. Então, como a gente vai ter essa variação de curvas, algum movimento vai ser melhor para um paciente de acordo com a curva, de acordo com a força que ele tem, e não vai ser ideal para outro, né? Então, a gente tem que, na realidade, observar o nosso corpo e tentar trabalhar essas demandas do dia a dia e tentando ganhar força, tentando ganhar mobilidade para que a gente consiga se adaptar a essas demandas, né? Uma outra questão que eles não falam no artigo, mas que é importante para a gente, que é a questão de estresse e de sono, né? Então, o paciente que fica muito estressado, que não dorme direito, esse paciente que é hipervigilante com a postura, eu não posso ficar muito tempo dessa forma, ele fica hipervigilante. Então, esses pacientes que têm esse medo, né, do movimento, a gente tem que tentar tirar, né, sanar essas dúvidas, esses medos, incentivar ao movimento, porque isso sim que é prejudicial, né? Principalmente aí essa questão do sono, que ultimamente muitas pessoas têm falado, que o sono ele é reparador, então ele é importante ter se a gente dorme bem, libera várias substâncias que elas vão estar associadas com a diminuição de dor. Dentro dessas alterações posturais que eu falei, que são esses aumentos de curvas, o artigo coloca, né, que isso não é uma causa de dor, mas existe um dos desvios posturais, né, principalmente a progressão desse desvio, que é a escoliose, que é um desvio que a gente tem lateral da coluna, né? Então, esse desvio que a gente pode ver na posição ou de costas, o aluno ou o paciente, né, de costas, ou de frente é possível ver. Então, essa alteração postural, que é a escoliose, que é uma flexão lateral com uma rotação de vértebra e ainda vem uma extensão associada, então é um movimento, um desvio nos 3 planos de movimento que a gente tem. Então, essa escoliose, se ela progredir, ela sim pode ser a causa de dores e de perda de função. E então é necessário, né, que a gente fique atento com os filhos e os alunos se eles desenvolveram essa escoliose, se estão desenvolvendo, né, para que essa intervenção ela seja feita o quanto antes, tá? Então, em relação à escoliose, existe algumas classificações. A gente pode classificar ou pela idade, que vai ser a infantil de 0 a 3 anos, a juvenil, que é de 4 até 10 anos, a adolescente, que é de 11 a 18 anos, e a adulta, que é acima de 18 anos. Então, existe essa forma de classificação. Quanto mais cedo começar o tratamento, mais fácil é para ou minimizar a progressão ou até voltar essa curva, né? Depois da fase adulta,
a gente vai trabalhar mais para minimizar essa progressão. Dificilmente a gente consegue reverter a curva na fase adulta. Em relação a outro tipo de classificação, a gente tem a classificação de acordo com o ângulo de Cobb. O ângulo de Cobb é feito pela a medida, né, dessa curva que é visualizado no raio-x. E esse ângulo de Cobb, ele vai classificar de acordo com o grau de severidade, né? Então, até 10 graus não é considerado escoliose, e aí é indicado apenas exercícios para que esse indivíduo, né, essa criança, esse adolescente faça em casa e no consultório. Acima de 11 até 24 graus, ela é chamada de leve, e aí são também com os exercícios e orientações domiciliares. Acima de 25 graus até 44 graus, ela é chamada de moderada, e aí precisa da intervenção com exercícios e intervenção com o colete. Esse colete, ele faz uma organização nos 3 planos dessa alteração, né, da escoliose, e ele, junto com os exercícios, ele vai tentar ou reverter a curva ou não progredir, né? Então, quando a gente pensa em não progressão da escoliose, a gente pensa em ganho, né? Porque esse paciente que consegue manter estável, ele está ganhando. Ele não, a gente está perdendo quando a curva está piorando, né? Mas só de manter estável já é um ganho. E acima de 45 graus, que é cirúrgico. Então, esse cirúrgico, essa intervenção cirúrgica, são colocados, né, hastes e parafusos na coluna, e onde que é colocado, onde que é fixado as vértebras, esse paciente ele vai perder a capacidade de movimento, né? E isso vai implicar várias alterações funcionais, vai ter sobrecarga das articulações onde que não foram fixadas. Então, o que os profissionais da saúde buscam é tentar tirar essas crianças, né, esses adolescentes dessa cirurgia. Uma outra a forma de visualizar, né, essa escoliose, além dessa visão postural ou de costas ou de frente, e pelo raio-x, tem o teste de Adam. O teste de Adam é um teste simples, né, de se fazer. A gente pede o paciente para colocar as mãos, né, alinhadas, grudadas na frente, e aí ele vai fletir o corpo. E quando ele flete o corpo, a gente vai observar se na coluna dele se vai ter algum desvio, se uma parte da coluna está maior do que a outra. Quando está maior, a gente sabe que esse ponto que está mais alto aqui é o ponto que rodou, né? Então, como ela flete e roda, esse ponto aqui ele está rodado. E aí, se isso for observado, né? Aí os pais, a dica para os pais e para os professores de observar essa rotação, é importante que procure um profissional de saúde para que essas intervenções sejam realizadas com esses adolescentes ou com essas crianças, tá? Muitas crianças, elas ficam inibidas, às vezes falam, eu não gosto de nadar, mas é porque às vezes elas mesmas se observam no espelho e notam que tem essa alteração. E às vezes, principalmente, né, as mães trabalhando fora e tudo mais corrido, às vezes a mãe não observa, né? Ou senão, às vezes, começou a desenvolver a partir dos 10 anos e só quando a mãe foi, às vezes viajou para a praia e que aí observou, conseguiu ver no filho essa alteração quando estava de biquíni, né, ou sunga. Então é importante então que os pais e os professores tenham um olhar para a escoliose, né, porque ela sim é uma alteração postural que, se levar a progressão, né, se evoluir, ela pode gerar essa perda de função e a dor, tá?
Então é isso que eu queria trazer para vocês, deixar para vocês um abraço e qualquer dúvida podem entrar em contato. Todos nós gostamos de ler ou ouvir histórias. A leitura tem o poder de aguçar a fantasia e nos fazer viajar sem sair do lugar. Nesse momento de isolamento social, um livro pode ser uma ótima companhia. A bibliotecária Luciene Miranda nos indicará alguns livros para leitura e nos apresentará o espaço da Biblioteca Pública Ataliba Lago e os seus serviços. Teremos também um momento de deleite com contação de histórias. Olá, sejam bem-vindos à Biblioteca Pública Municipal Ataliba Lago. Entrem que eu vou apresentar a vocês tudo que a gente oferece nesse espaço, que é público, é de toda a comunidade de Divinópolis. Aqui nós temos o setor de empréstimos, onde você retira o seu livro e faz a devolução do que foi emprestado a você. Mais à frente, a gente tem a parte de pesquisa, onde grupos de alunos, estudantes vêm
fazer os seus trabalhos coletivos, estudar. Aqui nós temos a parte de referência, que são as obras que não saem da biblioteca, elas são só para consulta interna. Na biblioteca nós temos todas as áreas do conhecimento expressas em livro, apostilas, livros de psicologia, direito, matemática, sobre religião, inglês, história, tudo das áreas do conhecimento a gente tem um pouco para apresentar para vocês e oferecer como empréstimo. Todas as disciplinas vocês encontram na biblioteca e é um complemento ao que vocês encontram nas escolas públicas. Aqui vocês vão enriquecer a sua pesquisa, o seu conhecimento. Essa estante é de doação de livros didáticos que não foram incorporados ao nosso acervo, porque nós já temos, e eles ficam aqui para quem quiser retirar e levar para casa para estudar. No primeiro piso da biblioteca, vocês vão ter a parte de pesquisa, temos uma sala de digital e os livros de disciplinas diversas. No segundo piso, mais à frente a gente vai ver a parte de literatura e a hemeroteca. A gente oferece às terças-feiras oficina de xadrez às 18 horas e normalmente a gente tem aqui as mesas com as peças para quem quiser vir fazer uso. Nesse espaço, a hemeroteca, aqui a gente encontra os periódicos, jornais, revistas que são assinados pela prefeitura e oferecidos aos usuários. Nós temos o jornal Agora, que é um jornal local, temos revistas Época, Isto É, e outras de interesse do público em geral. Aqui as pessoas sentam, fazem a sua leitura, interagem, se informam e por lazer também. Nos arquivos a gente tem recortes por assunto. Aqui a gente tem a coleção de revistas da biblioteca. Nós temos a literatura, tanto estrangeira quanto brasileira e divinopolitana. E de lá nós temos a parte infanto-juvenil. Isso tudo é literatura. É o maior movimento que a biblioteca tem. Para você fazer a sua carteirinha na biblioteca, você precisa trazer um documento de identidade, um comprovante de endereço mais recente, de até 3 meses, foto 3x4 e pagar uma taxa de R$5. Você pode levar até 2 livros por semana, são 7 dias o prazo de empréstimo e você pode renovar pelo site ou vindo pessoalmente. Nós estamos agora na literatura infanto-juvenil. A biblioteca hoje tem mais de 100 mil exemplares de livros, sendo mais de 90 mil títulos diferentes, de apostilas, livros, jornais e revistas, CDs, DVDs e por aí vai. Nós temos aqui também a parte de quadrinhos. Esses quadrinhos a gente não empresta. O que a gente faz? Você tem uma revistinha na sua casa que você já leu, você pode vir à biblioteca e fazer a troca por uma que você não tenha lido e vai fazendo esse ciclo de trocas aqui, com brinquedos e livros que a gente chama de livros brinquedo, né? Livros que podem ser molhados, que têm uma textura diferente, um som. Isso tudo para atrair as crianças para a biblioteca, né? A família, a biblioteca é um espaço familiar, onde tanto crianças quanto adultos podem desenvolver o hábito de leitura, melhorar
o vocabulário e principalmente ter um lazer, um momento de lazer e de diversão. Com a leitura você pode viajar sem sair do lugar, aproveitando esse momento de pandemia em que a gente não pode se aglomerar, né? É um momento de isolamento. A biblioteca não permite nesse momento, por recomendações de saúde, que se faça, que se tenha o acesso aos livros. Nós pegamos os livros para vocês, mas podem vir à biblioteca normalmente, com tranquilidade. O serviço de pesquisa está fechado, porque não pode ter aglomeração, mas o empréstimo está funcionando normalmente. Nesse período de pandemia, nós estamos emprestando 4 livros por 30 dias. Fazer a carteirinha é super fácil. Quem está com um débito é só vir negociar com a gente, que a gente libera a carteira novamente. O que a gente quer é que você, nesse momento de isolamento, aproveite a biblioteca para poder fazer uma viagem diferente, né? Você vai enriquecer o seu conhecimento e vai poder viajar sem sair da sua casa. Então, aqui você encontra de tudo, de tudo. E para você que quer ler, vou te indicar esse aqui, ó. O Ladrão de Sorrisos, de Marcelo Duarte. Bia não consegue ir a uma excursão da escola ao circo. E quando ela reencontra os seus amigos, eles perderam um sorriso. E Bia quer saber por que os amigos perderam um sorriso. Aqui nós temos os Lobinhos e o Porco Mau, que é uma releitura do conto dos 3 porquinhos. Temos também, para os mais jovens, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é a história do bruxo que todo mundo admira depois de 19 anos. Para os mais velhos, A Garota da Capa Vermelha, que também é uma releitura do Chapeuzinho Vermelho. Muito bom esse livro. Feliz Ano Velho, um livro que é nacional, um livro de um escritor brasileiro que era um rapaz super ativo, com uma vida cheia de coisas e sofre um acidente e fica paraplégico. A vida dele muda por causa disso. Interessante demais. Feliz Ano Velho, de Marcelo Rubem Paiva. E de Isabel Allende, um romance espetacular. O Reino do Dragão de Ouro. Amor, espiritualidade e uma história mágica. Vale a pena ler. Eu quero deixar um recado para você, criança e adolescente, que está nessa fase de aula online, né? Uma escola diferente em casa. É um momento diferente para todo mundo, um momento de aprendizado e de ter paciência, né? Porque isso vai passar, nós sairemos melhores disso com certeza. Então, eu gostaria de deixar uma história aqui para vocês, para a gente poder pensar um pouquinho o que é a vida da gente, né? Como que a gente enxerga as coisas. Então, era o último dia de férias e o Lilico estava super feliz porque as aulas iriam recomeçar. Ele não via a hora de reencontrar os amigos dele de escola. Amanheceu todo feliz, tomou o café rapidinho, pegou a mochila e correu para a escola para rever os amigos. Chegou lá, ele abraçou a cada um dos amigos que ele tinha. Lilico contou para eles o que tinha feito nas férias, a viagem que fez, o relógio que ganhou de Natal. Ouviu as histórias dos amigos também. Cada um tinha feito uma coisa diferente. A alegria dele era tanta, o coração dele batia tão forte por estar ali com os amigos que ele gostava tanto, que ele não cabia em si. Lilico, tá vendo que eu te falei que eu ia esquecer? Aos poucos, ele foi lembrando e matando a saudade daquele ambiente que ele gostava tanto. Matou a saudade de todos e de tudo
que ele gostava. Ele se sentia um peixe no mar. Mas quando o sinal tocou para o início da aula, Lilico percebeu que ele não estava na mesma sala dos amigos. Encontrou na sala pessoas muito diferentes, eram todos estranhos para ele. E eles olhavam para Lilico como se ele fosse uma coisa diferente, uma pessoa diferente. Olhavam para ele dos pés à cabeça e em silêncio. Lilico se viu muito triste com aquilo, estar com os amigos dele. Ele achou que aquilo não iria lhe fazer bem. Então, o que o coração dele e o sorriso que ele tinha no rosto foi se desfazendo. Ele foi perdendo a graça naquele momento. Antes que a aula começasse, a professora pediu que cada aluno se apresentasse. Cada aluno dissesse o que ele gostava de fazer, quem ele era. E Lilico, muito chateado, foi observando atentamente a cada um dos que estavam naquela nova sala. Tinha um menino que tinha um cabelo em pé. Esse menino era japonês. Lilico achou que ele tinha cara de nerd. Tinha uma menina com os olhos azuis, essa tinha vindo lá do sul. E o Lilico achou ela com um jeitinho muito de metida e chata. Havia também um grandalhão, um menino enorme, que levantou, parecia até que ele alcançava o teto. E ele tinha cara de bobo. Esse o Lilico falou assim, ixi, esse é bobo mesmo, nada a ver. Mas tinha um mulato. Era um mulato, que o pai era pescador, ele falava estranho, falava arrastado e tinha um sotaque diferente. Ah, e tinha uma outra menina também, tinha uma menina que ela morava num sítio. Ela era muito estranha, ela tinha vergonha das pessoas, ela falava comendo as palavras e parecia um bicho do mato. Havia também uns outros alunos, uns com corte diferente de cabelo, uns com tatuagem de rena, outros com lente muito grossa. E Lilico olhava para aquilo tudo e achava todo mundo muito estranho e esquisito. Mas isso era aos olhos do Lilico. Ah, eu esqueci de falar. A professora também era extremamente diferente do que ele estava acostumado. Não era das que ele conhecia. Logo que soou o sinal para o recreio, o Lilico saiu rapidinho, correndo para se encontrar com os antigos amigos. A surpresa dele foi enorme ao perceber que os amigos estavam sentados em rodas com aqueles novos das salas que eles estavam. Todo mundo se sentindo bem, menos o Lilico. Voltou para a sala de aula. A professora deu uma atividade para fazer. Ela pediu que eles se reunissem em grupo para fazer uma atividade. E sabe qual foi o grupo do Lilico? O japonês, a gaúcha, o mulato e o grandalhão. Começaram a fazer a atividade muito sem graça, todos numa timidez, mas devagar foram conversando e se conhecendo. E dali parecia que eles se conheciam há anos. O japonês, que o Lilico achou que era um nerd, não era nerd não. Ele era excelente na matemática, mas tinha uma grande dificuldade em português. A gaúcha, que achou que era metida, não era nada disso, era uma menina super agradável e amável. Ela era super bacana. O mulato era um menino esperto demais, muito responsável, de vez em quando ajudava o pai dele na pescaria e diz para todos que a qualquer momento poderia lhes ensinar a fazer uma pesca, como fazer uma boa pesca. Já o grandalhão, que tinha cara de bobo para o Lilico, não era bobo nada, ele era esperto no raciocínio, mas o Lilico achou que pelo tamanho dele fazer parte da equipe de basquete seria uma boa. Diante disso, Lilico percebeu também que esse grupo tinha tido uma outra impressão dele, achou que ele era mal-humorado, mas como eles conversaram ali, perceberam que era um menino igual a todos.
Ali se ficaram amigos assim como se fossem anos de amizade. A partir daí, Lilico olhou para a menina que morava no sítio, a menina que morava na roça, e percebeu que ela poderia ter algo de diferente para ensinar para ele, que ela poderia saber muito sobre passarinhos. Então Lilico olhou no geral para a sala, viu aquele monte de gente diferente e esquisita e percebeu sim que pela diferença de todos eles havia ali uma coisa bacana, um encantamento em cada um deles, exatamente pela diferença de cada um. Nesse momento, Lilico percebeu que o seu sorriso voltou ao rosto, porque ele estava fazendo novas amizades. E é isso que eu desejo a todos vocês, que tão logo a gente possa voltar às aulas, né, dentro da escola, num espaço normal de convivência nosso, que vocês também venham à biblioteca, que façam amigos aqui nesse espaço que é seu, da sua família, da comunidade, né? Você pode vir sem ter a carteirinha, você pode ficar aqui à vontade, fazer uma leitura de um livro, sentar, conversar com os amigos, jogar um xadrez, ficar à vontade. É isso que a gente quer, que você usufrua da biblioteca como um espaço seu. E lembrando que a biblioteca, quando puder retomar essa atividade, ela vai às comunidades, aos bairros, fazer um trabalho externo, né? Que é apresentar a vocês os trabalhos que a gente oferece aqui diariamente. Você já parou para pensar no quanto somos levados à repetição de padrões de comportamento de nossos familiares? São raízes culturais que estão presentes em nossa vida. Convidamos vocês para assistirem ao curta-metragem Vida Maria, que retrata a vida de muitas pessoas que, às vezes, por falta de possibilidades ou até de coragem, deixam seus sonhos perderem-se no tempo, não tendo a oportunidade de transformação de uma vida. Ao final da exibição, o professor José Heleno fará uma reflexão sobre o vídeo. Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José.
Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Lourdes, tu não tá me ouvindo chamar não, Lourdes? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Lourdes. Fica aí fazendo nada. Desenhando o nome.
Então, espero que vocês tenham gostado, né, do filme que acabaram de ver, Vida Maria. Este é um filme que foi produzido pelo Márcio Ramos, que é um cineasta cearense. Um filme que foi premiado nacionalmente, ganhou inclusive prêmios internacionais. Eu gosto muito desse vídeo, porque em 8 minutos o Márcio consegue contar a vida de uma pessoa, ou seja, toda uma vida em 8 minutos. E isso com poucas palavras, né? É uma animação, nós temos ali a Maria José criança, a Maria José jovem, a Maria José adulta. Então tem uma história de vida contada em 8 minutos. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas questões neste filme. Primeiro, a cena inicial, em que a menina está lá na janela, escrevendo seu nome no papel, ela é praticamente repetida ao final, inclusive as mesmas palavras, né? Quando aquela menina já adulta repete com a sua filha aquilo que a sua mãe havia feito com ela. Vocês observaram isso? Como que tem essa repetição? É justamente isso que o cineasta busca mostrar, né? Que há um ciclo ali que vai se repetindo indefinidamente, né? Um ciclo infindável. Inclusive, ao final, nós temos aquele caderno, né? Que o vento vai passando as folhas do caderno e tantas Marias estão ali com seu nome escrito naquelas folhas, né? Tantas Marias que tentaram aprender a escrever seu nome e não conseguiram, né? E por que que isso acontece? E aí eu gostaria que a gente pensasse sobre algumas coisas. Primeiro, uma outra questão importante, né? A vida da Maria, ela se resume ao espaço doméstico, né? Ela não sai daquele espaço doméstico, né? Você tem ali a Maria o tempo todo dentro de casa, os irmãos saem para trabalhar, voltam, o pai sai e volta, mas a Maria está ali presa, né, ao espaço doméstico. Segundo, né, há uma pobreza e há uma miséria que obrigam as famílias a explorar ou a utilizar o trabalho infantil, né? Não é possível dedicar-se à escola porque não há escola ou não há escola próxima e porque é preciso usar a mão de obra infantil exatamente por causa da pobreza, da situação de pobreza, né? E como que nós podemos fugir a isso, né? Esta é uma questão muito importante. Como que as Marias do filme, as Marias da realidade, podem superar este ciclo de pobreza, este ciclo infindável de injustiça? Nós acreditamos que a única forma de superar essa questão é o investimento em políticas públicas de educação, políticas públicas de saúde, de lazer, para evitar justamente essa repetição do ciclo de miséria, né? É preciso levar saúde, educação e lazer para toda a população brasileira, nos rincões mais longínquos do sertão, nas periferias das escolas urbanas, das cidades urbanas, justamente para que as pessoas não tenham que se entregar, né, a esta repetição de uma história que é sempre a mesma e que impede que as pessoas possam viver plenamente. Você conhece Marias que, por acaso, tenham uma vida próxima à vida, né, que é apresentada neste filme? É sobre isso que eu gostaria também de conversar com vocês, né? Vocês conhecem a história de outras Marias, né, que sejam iguais ou semelhantes, né, às Marias do filme? Será que nós já vimos essa história acontecer próximo de nós, com os nossos familiares, conosco mesmo, né? Você já viu isso? E eu gostaria de me dirigir especialmente hoje às mulheres, né? As mulheres, sejam adultas, sejam jovens, sejam adolescentes, que viram este filme, né? E dizer que as Marias que aí estão, né, vivendo esta situação, muitas vezes nos dão também exemplos de coragem, de luta e de garra para enfrentar isso. E aí, neste sentido, eu gostaria de terminar essa conversa com os versos do cancioneiro mineiro, né, do compositor Milton Nascimento, que é uma música que acredito que vocês devem conhecer.
Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor. É a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter ganas, sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, possui a estranha mania de ter fé na vida. É o que nos diz Milton Nascimento e que é o que eu gostaria de dizer hoje a todas as Marias, a todas as pessoas que conhecem histórias semelhantes à vida Maria. Lembrei-me de Cora Coralina, uma das mais importantes escritoras brasileiras. Ela teve o seu primeiro livro publicado quando já tinha quase 76 anos de idade, apesar de escrever seus versos desde a adolescência. É dela este poema. Assim vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria, que eu possa dignificar minha condição de mulher. Aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança. Dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes. Aceitei contradições, lutas e pedras, como lições de vida e delas me sirvo. Aprendi a viver. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Recomeçar. Que lindo, né? Realmente, Eliane, a programação de hoje foi muito bacana. Esperamos que tenham gostado do programa de hoje. Todas as aulas do Conectados com a Escola estão disponíveis no canal do YouTube CRPE Divinópolis. Lá vocês poderão curtir, comentar e sugerir novos temas. Até segunda-feira. Obrigada pela audiência e pela companhia. Tenham um bom fim de semana. Tchau!